Qual é a nossa intenção na aula de hoje? Apresentar um geral e mais de maneira resumida sobre planejamento de vendas. Por quê? Existem muitos planejamentos, existem muitos modelos, né? Muitos planos. Se vocês pesquisarem na internet, vão encontrar muitos modelos, né, de planejamento de acordo com o tamanho da empresa, com a temática, de acordo com a metodologia de vendas, né, da equipe. Então, eu vou apresentar algo mais geral, tá? Mas na verdade ele abrange qualquer tipo de empresa, de tamanho, de modelo, de produto, tá? Algo mais geral. E aí ao longo eu vou até dando exemplos, e aí depois eu sugiro que quem queira aprofundar, né, nesse assunto de plano de vendas, pode pesquisar, tem muito material legal na internet, tem muitos vídeos interessantes no YouTube, e aí depende muito do objetivo, né, da empresa. Os processos administrativos, né, que é a base da administração, a base para qualquer gestão, que é o planejamento, a organização, a direção e o controle. Então, planejamento de vendas, na verdade, a gente vai trabalhar planejamento, né, que é o primeiro tópico o primeiro tópico de um processo. Mas nós vamos identificar que dentro do planejamento, dentro desse nosso plano de vendas, tá? Nós vamos trabalhar com planejamento, organização, direção e controle. Verifiquem bem o que a gente vai, os pontos que nós vamos trabalhar no plano agora, tá? Mas o que a gente pode falar aqui é planejamento, né? A professora Rose pode ter até, né, mostrado de outras maneiras, outros conceitos, mas de maneira geral, planejamento nós definimos a missão, né, da empresa, da organização, do setor, do campo de venda. Definimos a missão daquilo que nós estamos querendo planejar, né? Formular objetivos, definir planos para alcançar esses objetivos e programar as atividades. Então, planejamento nada mais é do que um passo a passo de como que nós chegamos lá, né, para alcançar o resultado. E daí, claro, né, se a gente for entrar mais a fundo nos processos administrativos, planejamento é muito mais que isso. Aqui eu coloquei 4 pontos de forma extremamente resumida, tá? Agora, o importante é que o tempo dedicado ao planejamento, ele é essencial para evitar o problema na próxima fase, que é a fase de execução, né? O objetivo central do planejamento é de diminuir a necessidade de rever, né, durante a execução, ao longo da execução. Mas sempre nós vamos rever. Sempre a parte do controle, na verdade, é isso, né? A gente vai executar e depois vamos rever como foi executado, para daí nós melhorarmos e aí planejar de novo. E é um processo. Quando a gente fala em processo, é um ciclo e ele não termina, não deve terminar nunca, né? O planejamento ele deve estar em constante atualização. E o planejamento de vendas, né, é um documento criado para direcionar o departamento de vendas sobre como vender um determinado produto ou uma classe de produtos, né? Ele deve conter a apresentação de marketing. Então, vocês lembram que qual é a diferença entre marketing e vendas? É que o marketing é o planejamento antes de vender o produto, né? E a venda, na verdade, acontece depois, certo? É a execução disso. Então, a gente precisa ter a base, né? Que é o planejamento, esse planejamento de marketing, né? As estratégias de como que o produto vai ser posicionado no mercado, né? Para que ele vai ser vendido, aonde que ele vai ser vendido, qual o produto, a praça, o preço, os 4 P's, né? E com a forma de promoção que vai ser feita. Então, as informações sobre essa negociação, né? As margens, qual o volume, metas, entrega, como que ele vai ser entregue, como que serão as garantias, como que vai ser trabalhado pós-venda, enfim. Todas essas características, tá, deve conter num planejamento de vendas para dar uma base boa para o vendedor poder trabalhar, né, demonstrar e vender o produto, tá?
Então, o nosso plano de vendas aqui, nós vamos falar em 5 pontos, tá? 5 etapas para o plano de vendas. Então, um planejamento pode ser algo maior, né? Que vai estar dentro ali marketing, que, né, vai ter, mas na verdade o plano é algo até pode ser mais enxuto ou sucinto ou a mesma coisa, mas ele tem que ter esses 5 pontos importantes. Primeiro, a coleta e análise das informações, tá? Que informações são essas? Informações anteriores, né, do ano anterior, informações do produto, a gente vai ver, e dentre outras, definir a previsão, objetivos e metas, aí é para frente, a alocação dos recursos, implementar o plano e acompanhamento e controle. Então, se nós observarmos esses 5 pontos, ele tem muita relação com o processo administrativo, né? Que é o planejamento, a organização, a direção e o controle, tá? Ele está intrínseco nesses 5 pontos. Um planejamento de vendas efetivo exige, antes de tudo, muita informação e análise de cenários. O que é análise de cenário? Muitas vezes, o planejamento ele pode ser caracterizado por pelo menos 3 cenários, né? Então, a gente pode fazer um cenário extremamente negativo, né? Pegar todas as previsões e colocar lá para baixo o mercado, todos os dados que nós tivermos, a gente pensar sempre de maneira negativa, para ter um plano de contingência aí, né? E aí ver qual é o mínimo da margem, enfim, qual é a situação que ele vai ficar num cenário negativo. Depois cria-se um cenário positivo, né? Algo muito bom, a economia lá em cima, sem pandemia, né? O mercado daquele setor a todo vapor, enfim, as condições favoráveis para a venda de determinado produto. Então, a gente vai pensar no cenário positivo, né? E ver aí o máximo que a gente pode vender, né? A margem lá em cima desse ponto de equilíbrio. E o cenário realista. Então, daí é a coluna do meio. Então, essa ideia é ter pelo menos esses 3 cenários. Essa é uma das estratégias que é muito utilizada, né, para trabalhar planejamento, porque tu consegue ter outras visões, certo? Consegue analisar outros mercados. Vocês pensam, qual empresa que imaginava há um ano atrás, exatamente um ano atrás, que nós teríamos uma pandemia que fosse durar tanto tempo e ter um reflexo, um impacto mundial dessa maneira que está tendo em todos os setores da sociedade? Então, mesmo o cenário mais negativo possível, acredito que não iria chegar nesse ponto. Mas isso aconteceu, assim como pode se prever um cenário extremamente positivo e aí a realidade ser mais positiva ainda, ou não, né? O cenário realista é aquele cenário coluna do meio, seguindo a tendência do ano, que geralmente, quando não se tem uma pandemia ou uma guerra ou algo assim, ele vai numa constante, tá? Então, o planejamento é interessante e também essa questão de cenários, né? Trabalhar sempre em equipe, porque tu consegue ter muitas visões e muitas possibilidades. Então, quanto maior a possibilidade, maior o preparo.